Hoje a gente vai falar de um assunto que nós já chamamos a atenção em outras ocasiões e que é muito sério, e por isso que nós vamos continuar acompanhando aqui no Outra Manhã, que é o ímpeto autoritário de Donald Trump. Nós estamos vendo aí na manchete da NBC News, do site da emissora de TV dos Estados Unidos, a respeito de um aviso, né, de um juiz federal feito ontem sobre a possibilidade de consequências depois que o Departamento de Justiça do governo Trump rejeitou um pedido de mais informações sobre os voos de deportação que decolaram nesse final de semana para El Salvador. E quem fez esse alerta foi o magistrado distrital James Boasberg, que ordenou à Casa Branca que ela respondesse a várias perguntas sobre sigilo, ou seja, eram questionamentos que não seriam expostos publicamente. E entre esses questionamentos constavam coisas básicas, como pedidos de informação relativos aos horários de decolagem e pouso das aeronaves e o número de pessoas deportadas. Até porque se sabem algumas informações de forma bastante genérica, que foram divulgadas para a imprensa de modo bastante seletivo, mas não se tem ali os detalhes desses voos, e eu vou explicar o porquê que não se tem esses detalhes. Essa decisão judicial determinava que o governo Trump apresentasse as respostas até o meio-dia dessa quarta-feira, e isso já era uma espécie de prorrogação, porque na primeira resposta, o Departamento de Justiça apresentou só um documento pela manhã de ontem, sustentando que a decisão judicial se tratava de graves invasões em aspectos essenciais da autoridade absoluta e irrevisável do Poder Executivo relacionados à segurança nacional, relações exteriores e política externa. E o Departamento de Justiça do governo Trump disse ainda que estava considerando invocar o privilégio de segredos de Estado para permitir que o governo retivesse algumas informações, pontuando que a premissa subjacente da ordem era de que, abre aspas, o poder judiciário é superior ao poder executivo, particularmente questões não legais envolvendo relações exteriores e segurança nacional. O governo discorda. Ou seja, o que Trump argumentou ali por meio do seu Departamento de Justiça é que isso seria uma intromissão indevida do judiciário. Nós falamos, inclusive, essa semana, abordando um relatório a respeito do nível de democracia na Europa, que tem sido abalada, entre outras coisas, por conta desse enfrentamento, que ele não vai no sentido da crítica, mas sim da contestação e do estímulo à perseguição ao judiciário. E também depois uma certa tentativa, ou muitas tentativas, de tomar o controle desse poder que muitas vezes, né, que ele é essencialmente contramajoritário, porque ele não é eleito, ou, embora muitos juízes sejam eleitos nos Estados Unidos, mas ele tem ali a função de seguir a lei, de seguir a Constituição, o que às vezes vai contra uma eventual maioria que se forma no país, e é normal, é assim que é e é assim que tem que ser. Agora, nesse caso específico, houve ali uma contra-resposta do juiz, dizendo o seguinte: olha, e aí falando do básico, né? Como é que vocês estão falando em colocar em risco segredos de Estado se vocês divulgaram coisa para a imprensa? Né? Se vocês divulgaram algumas informações, se vocês divulgaram, né, as informações que vocês quiseram divulgar, é óbvio que isso não é segredo de Estado. E ainda sobre a alegação de que o juiz não teria autoridade para emitir sua decisão, o Boasberg, esse magistrado, foi direto. Ele disse o seguinte: procedimento adequado para o governo é revisão de apelação, não desobediência. Então, isso é também bastante básico, mas às vezes a gente precisa repisar o óbvio, porque esses extremistas de direita, eles costumam contestar aquilo que já está estabelecido, que é o seguinte: você não gostou de uma decisão judicial, você recorre. Agora, o que não pode você não gostou de uma decisão judicial, ainda mais sendo uma autoridade pública dos Estados Unidos, simplesmente não cumprir. Aí isso não tem cabimento. Isso é típico de regime autoritário na prática, né? Então, vamos falar a respeito disso, né? Do que, na verdade, foi essa decisão do juiz, porque ele pediu essas informações, porque ele mesmo havia bloqueado, por meio de lei, o uso da lei dos estrangeiros inimigos pelo presidente dos Estados Unidos, né? O Alien Enemies Act, né? Que foi uma norma invocada pelo Donald Trump para fazer esses voos de deportação
de venezuelanos para El Salvador. E depois que ele bloqueou esses voos, na verdade, essa ordem foi desrespeitada pelo governo dos Estados Unidos, a gente também vai falar disso adiante. Quando foi emitida essa ordem, o presidente Donald Trump foi ali à sua rede, Truth Social, e detonou o Boasberg, né, que é um juiz ali, que foi chamado pelo presidente de lunático de esquerda radical. Aspas. Este juiz, como muitos dos juízes corruptos diante dos quais sou forçado a comparecer, deveria ser empichado, fecha aspas. Após a publicação do Donald Trump, houve ali uma iniciativa, inclusive, de um deputado republicano do Texas, Brandon Gill, que pediu o impeachment do juiz, né, o impeachment do magistrado. Agora, vamos falar um pouco justamente dessa lei em que se baseia o juiz, o Donald Trump, para fazer a deportação e por que o juiz ordenou que, na verdade, ela não poderia ser usada. Nós estamos vendo pela imagem aí, é uma imagem da época de John Adams. John Adams, que foi aí o 6º presidente da história dos Estados Unidos. Estamos falando do ano de 1798, quando esse ato, né, quando essa lei utilizada por Trump foi aprovada. E ali havia um contexto de tensão entre Estados Unidos e França, e inclusive com a iminência de acontecer uma guerra, né, de um conflito militar entre os dois países. Então, na prática, o que é essa lei? É uma lei de guerra, e ela só foi usada 3 vezes justamente em momentos de conflito armado. Né? E o fato do Trump invocar uma norma tão antiga, buscando estabelecer, pelo menos do ponto de vista formal, um cenário de guerra inexistente, mostra o ímpeto autoritário de alguém que não quer respeitar a lei, de alguém que não quer respeitar os procedimentos formais. Né? Nós temos a advogada do Programa de Liberdade e Segurança Nacional do Brennan Center, Catherine Young Bright, que ela falou à NPR dizendo o seguinte: o presidente proclamou falsamente uma invasão e incursão predatória para usar uma lei escrita para tempos de guerra para aplicação da lei de imigração em tempos de paz. Para se ter uma ideia, a última vez que essa lei, inclusive, foi invocada foi durante a Segunda Guerra Mundial, e ela acabou colocando milhares de pessoas de ascendência japonesa, alemã e italiana em campos de concentração. Inclusive, o governo dos Estados Unidos, depois, décadas depois, acabou pedindo desculpas por isso, né? Então, quer dizer, quando só se observa isso, o uso dessa lei e de que forma ela foi utilizada, dá para perceber a história mostrando os riscos desse tipo de uso totalmente, ainda mais num contexto que não é de guerra, né? E é bom lembrar que essa lei, na prática, ela permite um processo de remoção acelerado, que significa que aqueles sujeitos que estão ali, aqueles sujeitos, na verdade, a declaração do presidente, eles não passariam e não passam pelos procedimentos normais de imigração no tribunal, né? E não são, inclusive, capazes sequer de conseguir reivindicar asilo. E a proclamação do presidente também não deixa tempo para as pessoas contestarem as alegações do governo de que são membros de uma gangue criminosa, como foi o caso desses venezuelanos deportados, né? Ou seja, eles não tiveram a possibilidade de se defender. O que essa lei permite, que é praticamente uma lei de execução sumária, de um processo sumário em que não existe possibilidade de defesa, não existe possibilidade de argumentação, é que Donald Trump escolha quem ele acha que participa de uma organização criminosa e pode ser deportado. É muito grave, é muito sério. E isso, inclusive, tem sido olhado ali por juristas dos Estados Unidos, né, não só por esse aspecto dele estar utilizando uma norma que não poderia estar sendo utilizada em tempos de paz e não em tempos de guerra, mas sim de uma forma bastante arbitrária e como um modo de driblar a legislação. Agora, não foi só isso, né? Esse juiz, ele determinou o bloqueio primeiro, ele fez ontem ele pediu essas informações e não houve uma resposta, e antes ele já tinha determinado, como eu falei aqui, o bloqueio desses voos. Esses voos não poderiam sair dos Estados Unidos. Só que a alegação do czar da fronteira, nomeado pelo Trump, o Tom Homan, ele diz que a ordem para cancelar os voos não era executável porque os aviões estavam sobre águas internacionais. Só que a própria retórica que ele usa indica que ele está agindo de uma forma aberta, desafiando a justiça. Porque ele falou o seguinte: não vamos parar,
Não me importa o que os juízes pensam, não me importa o que a esquerda pensa. Então, inclusive, existe sempre essa associação que é típica da extrema-direita. Se tem uma decisão, se tem algo que afronta aquilo que eu determinei, isso é coisa da esquerda, isso é coisa de comunista, porque o ideário deles é recheado disso. E esse ideário é tão curioso porque ele proporciona algumas cenas e alguns acontecimentos bizarros, né? Porque foi determinada essa ordem foi desrespeitada pelo governo dos Estados Unidos, ou, segundo o czar aqui das fronteiras, na verdade, não poderia mais ser cumprida porque os aviões estariam em águas internacionais. E aí nós vemos aqui o presidente de El Salvador, nessa postagem, republicando aqui o New York Post, que é um veículo simpático a Donald Trump, dizendo, ops, too late, ou seja, ops, muito tarde, né? E com um emoticon ali de risadinha, né? Então, vejam bem, como a gente fala muito da sabugice aqui, né, dos extremistas de direita do Brasil, mas, ao mesmo tempo, podemos ver que os extremistas de direita dos Estados Unidos acham ok o presidente de El Salvador tirar sarro de uma decisão judicial do país não cumprida. Lembrando, né, que o Trump vai passar, mas a justiça dos Estados Unidos, o seu sistema, está lá desde a fundação do país. Então, nós chegamos a esse paradoxo de os trumpistas acharem que está certo o Bukele, o presidente de El Salvador, fazer uma troça com a justiça do seu país. Realmente são tempos bastante estranhos, né? Mas a lei foi desafiada, ela foi driblada, a determinação judicial foi afrontada na prática, e o que nós temos não é só isso, né? Isso daqui não é um fato isolado, porque diversas ordens foram, inclusive, do Donald Trump, ordens executivas, decretos e outras ações, acabaram enfrentando problemas na justiça. E qual a forma que o trumpismo está achando para coagir o judiciário? É justamente essa que o site Axios traz para a gente aqui. Os legisladores republicanos estão lançando uma enxurrada sem precedentes de artigos de impeachment de longo prazo, direcionados a esses juízes federais que estão atrapalhando a agenda de Donald Trump. Então, não é só o Boasberg, tem também o Paul Engelmayer, que é do Distrito Sul de Nova York, que emitiu uma decisão no mês passado impedindo o tal do DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, liderado pelo Elon Musk, de acessar registros do Departamento do Tesouro com dados confidenciais. Tem o John Bates, um outro magistrado do Distrito de Colômbia, que ordenou que Donald Trump restaurasse os sites das agências de saúde que foram fechados por um decreto que reprimia a diversidade, equidade e inclusão, aquelas políticas que são alvo também de Donald Trump, além de Emir Ali, que também é do Distrito de Colômbia, decidiu que o Trump não tem poder ilimitado para restringir a ajuda externa, que foi apropriada, inclusive, pelo Congresso Nacional, ordenando que o governo reinicie os pagamentos de ajuda congelados. Enfim, esses juízes estão ali cumprindo a lei, né? Cumprindo a lei e falando para o Trump, você não pode fazer o que quer. E a resposta do Trump e dos republicanos é essa. Então, vamos promover processo de impeachment. Esses processos de impeachment são muito difíceis, na verdade, de serem de terem resultado, porque eles precisam de pelo menos 3 parlamentares democratas para serem aprovados. Então, a gente tem que ressaltar que isso não é comum, não é algo absolutamente novo, ter uma enxurrada, em geral não se pede impeachment de juiz nos Estados Unidos, então eles estão usando essa estratégia, que é justamente uma forma de coação. Eles sabem que não vão conseguir caçar esses magistrados, mas ao mesmo tempo eles estão expondo essas pessoas, inclusive, para grupos violentos que formam ali a extrema-direita dos Estados Unidos, e já é uma forma de avisar, olha, se você quiser contestar a gente vai te expor, a gente vai mover aqui processos que vão te dar dor de cabeça, e é isso que o governo Trump quer, né? Coagir o poder judiciário. Mas não é só isso que o governo Trump quer. O governo Trump também está tentando controlar o poder judiciário de uma outra forma, não só por meio da coação. O presidente dos Estados Unidos está preparando uma nova onda de indicados conservadores para o judiciário, que prioriza justamente o alinhamento ideológico e a lealdade em detrimento
do que seria considerada a experiência jurídica tradicional. Como existe um Senado controlado pelos republicanos, é muito provável que essas confirmações ocorram rapidamente, o que vai aumentar a influência do presidente dos Estados Unidos sobre o judiciário. Na prática, ele quer fazer ali algo que muitos outros presidentes de extrema-direita, inclusive um dos seus amigos, Viktor Orbán, na Hungria, fez: remodelar os tribunais para apagar as últimas possibilidades de controle sobre o seu próprio poder. Então, tem potenciais vagas na Suprema Corte no horizonte, e isso é algo que já está preocupando aqueles que defendem ali, pelo menos, a democracia formal nos Estados Unidos. É importante acompanharmos isso porque, como a gente já falou aqui, existe uma escalada autoritária do governo Trump nos Estados Unidos, e é bom lembrar também que Trump sempre é um farol para a extrema-direita de outros lugares. No caso, ele está utilizando uma tática que já foi usada em outros países, inclusive aqui no Brasil, mas é fundamental que ele seja parado, porque se ele não for parado, de repente vai inspirar muitas outras medidas e muitas outras iniciativas de cunho autoritário pelo mundo, inclusive aqui no Brasil.